Então, gente, estamos aqui mais uma vez. Logo a gente já vai começar com sistemas operacionais e conhecimentos do Windows 10, certo? Lembrando que essa aqui é uma gravação do aulão de informática, então a gente não vai ver tão a fundo assim algumas coisas que a gente já viu em aula, apenas a questão da revisão que a gente teve lá no aulão, certo? Joia? Os links dos materiais estão lá no grupo do WhatsApp, viu? Para todos que queiram ver, inclusive o link dessas aulas aqui também estão lá no drive lá do link do WhatsApp, tudo bem? Fechado? Vamos partir agora para os slides, certo? Então, sistemas operacionais, os conhecimentos do ambiente do Windows 10, beleza? A gente vai começar com eles. E o que é um sistema operacional? O sistema operacional, ou SO, como algumas nomenclaturas dizem, é o que? Ele garante a conexão entre os recursos de hardware e o usuário, e os aplicativos, tratamento de texto, jogos de vídeo, etc. Assim como o programa deseja acessar algum recurso de hardware, ele não precisa enviar informações específicas ao dispositivo. Basta enviar as informações ao dispositivo, as informações ao sistema operacional, e ele vai se encarregar de transmiti-las ao periférico através do seu drive. Na ausência, cada programa deverá reconhecer e garantir a comunicação com cada um dos seus dispositivos. Então, o sistema operacional é o que? Ele é um software, né? Lembrando que quando a gente pensa em hardware, a gente fala peças, e software a gente fala o que? A gente fala o que? Os aplicativos, né? Então, o sistema operacional ele é um aplicativo que precisa existir, ela é de suma importância, né? No qual ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o gerenciamento de hardware do computador, vai oferecer serviços aos arquivos e programas que estão instalados nele, beleza? E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que nem o desenho aponta aqui, ó. O ruim é que o dispositivo não captura o cursor do mouse, mas eu estou apontando aqui agora para vocês. Aqui, ó, a gente tem o hardware, né? Então vai fazer o que? A ponte entre nós, né? Seres humanos, usuários, com os recursos de hardware que a gente tem. Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer o gerenciamento de quê? De recursos do processador, de memória, de armazenamento, de entrada e saída, tudo isso daí. Aqui abaixo do sistema operacional, pelo desenho, a gente percebe o que? Uma coisa. A gente percebe o que? Que tem uma coisinha chamada o quê? Drives. E aqui em cima aqui do sistema operacional tem o que? Tem os aplicativos que a gente usa, como o Word, o próprio browser também é um aplicativo da joia. Tudo isso aqui que a gente abre no próprio computador são aplicativos do computador, tá certo? Beleza? Mas agora eu vou dar um enfoque maior aos drives, né? O que são esses drives, né? Os drives, eles são dispositivos de softwares mais dedicados que vão permitir que o sistema operacional ou outros programas, né, eles vão se comunicar com esses dispositivos específicos, né? No caso, com impressora, placa de vídeo, teclado, mouse, esse tipo de coisa assim. Então eles vão ser o quê? São agentes intermediários entre o hardware e o software, que vão traduzir os comandos que a gente percebe aqui, que a gente acha que são coisas simples, né, pra gente aqui, que fica intuitivo tudo na tela aqui, mas na verdade, esses dispositivos, eles entendem a linguagem de máquina. O que é a linguagem de máquina? É 0 e 1. Então, eles usam essa camada de software mais dedicada para poder se comunicar com esses dispositivos específicos de uma forma que eles também compreendam pra gente, certo? Aí já eles possam se comunicar e desenvolver da maneira correta, tudo bem? Qual é o papel do sistema operacional? Nele você vai ter o que? Você vai ter a gestão do processador, a gestão de memória, gestão de entrada e saída, gestão de execução de aplicativo, gestão de direitos, gestão de arquivos e gestão de informações. Tá certo? Então, o sistema operacional é ele que vai comandar toda essa parte que a gente tem dessas funções inúmeras que ele tem, certo? E quais são os componentes do sistema operacional? A gente tem aqui o kernel, né, que ele é o que? Ele vai representar uma das funções fundamentais, né, como gestão de memória, entrada e saída, tudo aquilo que a gente já viu. Beleza? A gente vai ter o intérprete de comando shell, que é a camada externa, né, da posição do núcleo, que permite a comunicação entre o sistema operacional por meio da linguagem de comandos, né? E a gente vai ter também essa outra parte também, que é o que? Que é o chamado sistema de arquivos, que é o que a gente já usa, assim,
No mais, né, a gente vê a pastinha ali, os ícones de foto, música, vídeo, tudo isso aí a gente pega, arrasta, né? Então essa parte é o sistema de arquivo. O comando de shell é quando a gente precisa acessar ou o prompt de comando, ou então como é que chama? O Windows PowerShell, para a gente poder entrar lá e executar, aplicar comandos, né? Comandos de shell, né? Comandos que o próprio o sistema operacional entende, né? Justamente para poder fazer como é que fala? Ajustes que pelo próprio sistema de arquivos a gente não conseguiria, certo? Beleza. No sistema operacional a gente tem aqui o que a gente vai entender com o que? Com o Windows, que é o sistema operacional que é cobrado nessa prova desse concurso, tudo bem? Então, ele é o que? O Windows é um sistema operacional gráfico desenvolvido pela Microsoft. Ele utiliza ícones, imagens, menus e outros aparatos visuais para o quê? Para ajudar você a controlar o seu computador. Ele foi desenvolvido por Bill Gates na década de 80, beleza? Aqui a gente tem alguns exemplos de outras versões anteriores do Windows, né? A gente tem Windows 35, Windows 98, Windows 1000, Windows 2000, Windows Experience, né? Que é o XP, Windows Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e o Windows 10. E atualmente a gente já tem o Windows 11, mas o que está sendo cobrado nessa prova é o Windows 10, então nós vamos dar seguimento para ele. No Windows 10, ele tem essas duas versões, que é o que? Que é a Home e a Pro. Né? As novidades que o Windows 10 traz são o que? São a Cortana, o Windows Hello, que é um aplicativo no qual o Windows utiliza de diversas outras formas de autenticação para poder saber que o usuário dele, né, é ele mesmo. Então, o Windows Hello, o que? É uma ferramenta do Windows para autenticação. Né? Ele é multitarefa, ele conta com armazenamento em nuvem, que é o do OneDrive, o contínuo, que é uma forma de integração do Windows com um tablet, certo? O Microsoft Edge, que é o novo aplicativo de browser de internet que eles utilizam, já, e os aplicativos normais que a gente tem. Já na área de trabalho, né? A área de trabalho ela é o quê? Ela é importante por quê? Porque ela é a principal tela do sistema, sobre todos, no qual fica todos os elementos gráficos, como janela, ícone, tanto que você, logo depois que você autentica, é mostrado o quê? É mostrado a área de trabalho. Então, a gente pode ter diversas áreas de trabalho apertando o atalho Windows, Ctrl D, né? Onde também por esse ícone aqui do lado aqui, a gente também pode perceber também que a gente pode criar essas múltiplas áreas de trabalho, beleza? Os ícones são esses símbolos ou imagens que vão facilitar a associação com os objetos de pastas, né? Aqui no caso aqui a gente tem o ícone do jogo do Naruto, Naruto Storm 4, certo? Logo abaixo também tem o nome também do Naruto, vai perdoando aí, o professor não colocou, beleza? O atalho, ele é uma forma direta de você acessar os arquivos e objetos dos quais a gente precisa acessar com mais frequência, né? No caso, a gente tem um atalho do aplicativo CapCut, né? Entre a gente entrar lá no sistema de arquivos, lá nos arquivos e programas, acessar a pasta direitinho lá do CapCut, lá onde tem a parte executável, a gente simplesmente é criado um atalho onde a gente simplesmente pode acessar esse executável, certo? Então é o que? É uma forma direta de se acessar arquivos, né? Você pode colocar para você poder acessar as suas fotos, você pode clicar para poder acessar o diretório que você quiser, a pasta que você quiser dentro do seu computador, certo? É claro também que ela também não pode ter também nenhum tipo de permissão especial, né? Então, os atalhos eles são mais atrativos justamente porque os atalhos, né, eles são apenas o que? Um apontador. Ele é o que? Ele é um caminho já específico e rápido para você poder abrir aquele determinado diretório, certo? Então, a diferença dele com a pasta é que a pasta você tem que mover a pasta todinha, então ele pesa muito na hora de você deixar na área de trabalho. Então, por isso é sempre mais atrativo você deixar atalhos, beleza? Atalhos apontando para o local onde estão destinadas aquela pasta, ok? E no mais, aqui embaixo aqui, vocês podem perceber que tem o que? Tem a barra de tarefas. A barra de tarefas é essa barra longa e horizontal na parte inferior da tela. E aqui a gente percebe aqui várias coisas já, beleza? A gente percebe que os arquivos aqui, todos os aplicativos aqui estão minimizados, né? Geralmente quando estão abertos, né, são mostrados
que tem uma sombrinha aqui, ó, por cima dele aqui, ó. No caso aqui a gente já tem o PowerPoint, tudo bem? Vocês podem perceber que ele está maximizado, então vocês vão perceber justamente isso, tudo bem? E na área de trabalho a gente também pode criar áreas de trabalho virtuais, e também a gente pode ter atalhos para a gente utilizar essa área de trabalho virtual, beleza? Aqui a gente pode pressionar essa tecla, lembrando que essa tecla aqui, né, com o símbolo de Windows, é uma tecla do próprio teclado, né? Ela fica aqui do lado do Ctrl e entre o Alt, e também ela pode ser encontrada deixa eu ver, no meu teclado aqui não tem, mas em alguns teclados você pode ter encontrado ela também do lado direito. Tá joia? Então, com Windows Tab, você vai abrir a visão de tarefas. Windows Ctrl D, você vai adicionar uma área de trabalho virtual. Windows Ctrl seta para a direita, você vai alternar entre a janela da direita. E com a esquerda, você vai alternar para a seta da esquerda, beleza? E o Windows Ctrl e F4, você vai fechar a janela virtual que você estiver usando. Então, o Windows, né, ele é um sistema operacional que se baseia na sua interface gráfica num conceito de janelas, né? E os componentes básicos que a gente tem nessa janela é o que? É o minimizar, né? Justamente o que? Vai reduzir o tamanho da janela ao mínimo, né? Que se a janela de um programa está com essa redução, né, para que ela seja reduzida ao botão lá para poder ficar lá disponível na barra de tarefas. O restaurar, que vai restaurar o tamanho da janela não maximizada. O maximizar, ele vai aumentar o tamanho da janela preenchendo todo o espaço de tela que você tem, tudo bem? Então vai ocupar toda a área de trabalho, beleza? E o fechar a janela, né, do programa, ou se você preferir, você pode ter o que? O Alt F4, que é um atalho utilizado para poder fechar as janelas que estiver maximizada. Trabalhando com janelas virtuais. Você pode trabalhar com organizar essa janela, né, por meio de 3 maneiras. A gente tem o que? A cascata, né, que a cascata você vai empilhar uma janela e uma única pilha e um leque exibindo apenas os títulos da janela. Pense na cascata como se fosse uma escadinha, só que não necessariamente toda certinha, sabe? Mas literalmente um quadradinho por cima do outro. Tudo bem? Então é isso. Empilhadas. Você pode colocar janelas em uma ou mais pilhas verticais, dependendo do número de janelas que você tiver. Então, o que? Uma em cima da outra. E lado a lado, né? Que eu acho que é o que mais simples que a gente coloca, né? Uma do lado da outra, né? E por aí vai. Beleza? Já nos conhecimentos de Windows 10, a gente ainda tem o que? A gente tem o painel de controle. O painel de controle é onde a gente faz algumas configurações do computador, tudo bem? Do lado de cá, à esquerda, vocês podem perceber que o painel de controle está listado os ícones dele por categoria, tudo bem? E do lado direito está listado por ícones grandes. Lembrando que é a mesma interface. A única diferença é que ela está exibida por categorias e a outra está definida por ícones grandes, tudo bem? Mas basicamente os mesmos elementos que tem em um tem no outro, só que só muda justamente isso, porque uma está listada por categorias, né? E a outra está listada por ícones grandes. No painel de controle, né, a gente tem o sistema e segurança, né? Que são o quê? Que são as informações do sistema, né, que informa sobre o sistema, incluindo o tipo de sistema 32 e 64 bits, o nome do computador que você dá, o grupo de trabalho e as configurações que estão avançadas no sistema, a segurança e manutenção, ele vai abrir o status e manutenção do computador, incluindo algumas atualizações, né, o software antivírus, firewall e o backup. As ferramentas administrativas, o acesso a ferramentas avançadas para administradores, como com gerenciamento de computadores, configurações do sistema e visualização de eventos, beleza? E o firewall do Windows Defender, né? Para quem não sabe, o Windows Defender é o próprio antivírus que a gente tem do Windows 10, tudo bem? Então a gente percebe então logo isso. Já configurações para proteger o computador contra os acessos não autorizados. Aí a gente ainda tem também o backup e restauração, já que o Windows 10 é uma versão gratuita do sistema, né? Foi lançado como uma forma gratuita para poder diminuir o máximo da pirataria possível, né? Então por isso então que a gente tem aqui o Windows 7, tá joia? As ferramentas para backup e restauração dos arquivos, caso você queira
fazer o retrocesso, né? Tipo assim, vamos supor que você tem o Windows 7, você vai lá e atualiza para o Windows 10. Caso você não se dê bem com o Windows 10 por algum motivo, alguma maneira, que seja o gosto seu, você pode simplesmente chegar e pedir para poder fazer o quê? Fazer o backup e a restauração do Windows 7. Então o que acontece? Ele vai desvincular o seu Windows 10, né? E vai voltar para o Windows 7, no qual você já tinha, tudo bem? Lembrando que isso demora um pouquinho. O histórico de arquivos, né? A configuração para o backup automático de arquivos pessoais, né? A energia, né? Configurações de opções de energia, né? Incluindo planos de energia, ajuste de economia, né? Modo de suspensão do próprio computador. Em rede e internet, a gente tem o que? A gente tem o central de compartilhamentos, né? Nas configurações de rede. As opções da internet, né? Pode ser Internet Explorer, incluindo configurações de segurança ou privacidade de conteúdo. Conexões de rede, né? Que tem um gerenciamento de adaptadores de redes e conexão. O grupo doméstico, né? Que é a configuração para você partilhar arquivos de impressora com a rede doméstica. Lembrando que esse é um recurso que foi removido, né, nas versões mais recentes do Windows 10. Ele era apenas uma atualização do que a gente já tinha no Windows 7, tudo bem? Nos programas a gente pode ter os programas de recurso, né, instalar, desinstalar e gerenciar também o programa, tudo bem? Programas padrão. A configuração de programas padrão para abrir arquivos específicos, né, configurações do Windows, né, na questão da ativação e desativação de recursos do próprio Windows, e a conta família, né, e outros usuários para você poder criar e remover usuários. Bem, a questão da aparência e personalização, a gente pode mudar os temas, os papéis de parede, cores, a tela, o ajuste da tela, também a orientação, a barra de tarefas e navegação, né, a gente pode fazer a configuração da área de tarefa, área de notificação e navegação, o gerenciamento das fontes que a gente tem até mesmo no seu próprio Windows, a gente pode mudar isso daí, tudo bem? Adicionar uma nova fonte, desinstalar uma fonte específica, né? Tudo isso aí. Opções de pastas, a gente tem as configurações de exibição do comportamento de pastas nos arquivos do Windows 10, beleza? E o relógio e região, a gente pode alterar a data e hora, né? Configuração. A região também, que são incluídos o formato e hora, o padrão de idioma, né? E o idioma, configuração do sistema de acordo com a preferência do teclado. Lembrando que a data e hora, né, elas podem ser vinculadas e atualizadas, né, de acordo com a rede Wi-Fi que você estiver logado, tudo bem? Contas de usuário, né? Você pode gerenciar as contas incluindo a criação, exclusão, modificação. Pode ser habilitado o controle dos pais, né, para restrição e monitoramento do infantil, né, no usuário infantil, e gerenciar suas credenciais, né, gerenciamento de senha, né, e credenciais de rede. Tudo bem? Facilidade de acesso, né, são softwares e aplicativos que tem com finalidade, né, literalmente dar uma segunda opção para o usuário, né, no caso do narrador, né, ele vai ler o que tem na tela, né, para poder fazer o quê? Para poder auxiliar as pessoas que têm deficiência visual, tudo bem? A ferramenta de lupa, ela vai fazer ampliação na tela. O teclado virtual vai mostrar um teclado na tela, né, longe do físico, justamente para poder, vamos supor, se tiver algum problema com o seu teclado e você precisar utilizar, você pode utilizar a ferramenta do teclado virtual, né? E é justamente isso, tudo bem? Atualização e segurança. A gente tem o Windows Update, né, para poder fazer as configurações automáticas do Windows. Questão do backup, né, você pode fazer parte do backup do sistema seu de arquivo. A recuperação, para recuperar ferramentas para recuperação do sistema, incluindo opções de restaurar o computador para um estado anterior, né, você também pode fazer isso também para versões do Windows 10, caso você não goste, embora não seja, como é que eu posso dizer, viável, né? Porque se surge uma atualização é justamente porque o próprio pessoal que trabalha com o desenvolvimento do SEO, né, encontrou falhas, né, e algumas dessas atualizações justamente para poder corrigir essas falhas, tudo bem? Segurança do Windows, configurações para o Windows Defender e outras opções de segurança.